Pessoal, vamos então para o nosso último tópico dessa primeira aula, que é agora a plasticidade, deformação a quente, né? Que eu acho que esse tema talvez seja um pouco diferente das coisas que vocês já viram até agora. Então, a gente vai estar deformando um material agora em altas temperaturas. O que é uma alta temperatura? É que nem eu falei, quando a temperatura é abaixo de 30%, aí mais ou menos da minha temperatura de fusão, eu estou mais ou menos no que eu chamaria de regime de trabalho a frio. Agora, se eu estiver acima de 30, não, 50, vamos por 50% da temperatura de fusão. Aí eu estou num regime de trabalho a quente, tá? Então, o que vai acontecer quando eu deformar esse material nessas temperaturas mais altas, né? Que nem eu falei, chumbo, a temperatura ambiente é trabalho a quente, estanho, a temperatura ambiente é trabalho a quente. Um aço a 1000 graus é trabalho a quente. Tá? Alumínio a 300 graus é trabalho a quente. Tá? Então, antes da gente falar do trabalho a quente em si, vamos talvez relembrar, talvez ver um conceito que é extremamente importante a gente entender o que está acontecendo na deformação a quente dos metais. Tá? A gente acabou de ver deformação a frio. Quando eu deformo a frio, o que está acontecendo com o meu material? Eu pego, meu material tem lá os grãos dele, deformo, dou uma certa forma, a densidade de discordância aumenta um monte, né? Então, estamos representando aqui, obviamente não em escala, mas pensa que essas bolinhas aqui, esses risquinhos é discordância. Então, aumentou um monte a densidade de discordância quando eu deformei a frio. Acabamos de relembrar também no vídeo passado que aumentar a densidade de discordância, aumentar a resistência. Então, meu material está com alta densidade de discordância, está encruado, está com a resistência maior do que ele estava antes da deformação a frio, certo? Peguei esse material, agora eu vou colocar uma outra variável que a gente não falou até agora, que é tempo, né? Então, vou pegar esse material aqui e deixar ele em cima da mesa, né, a temperatura baixa, por dias, horas, meses, anos. O que vai acontecer internamente com esse material? Né? Surpreendam-se. Nada. Né? Então não vai mudar nada a estrutura do material em baixas temperaturas. Vai ficar igual. Tá? Então tudo se mantém como estava. As discordâncias vão estar lá relativamente imóveis, né? Para não falar nada, pequenas reorganizações aí podem acontecer. Por quê? Porque nessas temperaturas eu não tenho mobilidade dos átomos, eu não tenho energia térmica para fazer com que essas discordâncias se movam, rompam barreiras que estão segurando elas no lugar que elas estão. Tá? Agora, em alta temperatura, se eu pegar esse material e colocar numa alta temperatura, né, lembrando que discordâncias são defeitos, é instável, o material não quer ter isso. Então, dando oportunidade, o que é oportunidade? Energia para coisas acontecerem. Né? Então, se eu dou energia para coisas acontecerem, essas discordâncias que estão lá dentro vão querer sumir de lá. São instáveis, são coisas que aumentam a energia do sistema. Então, numa alta temperatura, num primeiro momento, o que vai tender a acontecer é essas discordâncias vão se organizar em certas estruturas de menor energia, que é o que a gente vai chamar de subgrãos. Esse processo chama recuperação. Depois, se eu der mais tempo, novos grãos vão se formar. Tá? Eles podem ou não estar relacionados a esses subgrãos, tá? Mas são novos grãos. Esse é o processo que a gente chama de recristalização. Então, recuperar é organizar a discordância em arranjos de menor energia, recristalizar é formar grãos completamente novos. Né? Então, está aqui tempo. Se eu deixar mais tempo, esses grãos vão começar a crescer. Tá? Então, em alta temperatura, isso aqui a gente tem que ter em mente. O fator tempo é fundamental. Em baixa temperatura, o fator tempo não importa praticamente. Tá? Então, em alta temperatura, as coisas vão começar a mudar muito com o tempo. Tá? Só para mostrar uma imagem aqui, uma ideia um pouco melhor do que é a recuperação, do que é a recristalização. Eu tenho ali, meu material deformado está cheio de discordância. Essas discordâncias, se vocês lembrarem, quando vocês aprenderam discordância,
elas têm campos de tração, campos de compressão, campos de cesariamento. Elas conseguem se organizar em estruturas, em arranjos que têm menor energia. Por exemplo, se eu alinho a região de uma discordância que está em compressão com a região da outra discordância que está em tração, a energia é menor do que se eu deixar elas de forma aleatória. Tá? Então, esses arranjos de discordância formam subgrãos, que são, então, pequenas porções que têm orientações todas iguais dentro do meu material. Tá? O sub vem que, geralmente, a mudança de orientação de um para o outro é pequena, da ordem aí de 1, 2, 3 graus. Tá? É pequeno. E o outro processo, que é o de recristalização, é a formação de grãos completamente novos, que podem não ter relação nenhuma com a estrutura do grão original. Tá? Então, esses grãos se formam e crescem. Então, aqui são grãos novos. Esse grão aqui e esse, por exemplo, podem não ter relação nenhuma um com o outro. Tá? Então, são os estágios aí que geralmente vai acontecer a quente. O material geralmente primeiro recupera, depois recristaliza, depois o grão cresce. Pode ser que eu tenha um material, uma temperatura, que a recuperação é desprezivelmente pequena, ele já vai direto para a recristalização. Ou num outro caso, que a recristalização vai ser muito retardada e o meu material só vai sofrer recuperação. Então pode ter variações, mas em geral a sequência é recuperação, recristalização, crescimento de grão. Tá? Então, o que vai acontecer com as propriedades quando essas coisas estiverem acontecendo? Se eu pegar aqui minha curva vermelhinha, que é a resistência, a tração, o limite de escoamento, quando eu for dando tempo, então agora aqui pode ser temperatura, mas poderia ser tempo também, tá? O que vai acontecer? Quando a recuperação começar, isso vai gerar diminuição na resistência, aumento na dutilidade. A recristalização vai acentuar mais ainda esse processo e depois o crescimento de grão vai mudar um pouco, mas nem tanto. Tá? Mas durante a recuperação e a recristalização, essas mudanças são bem drásticas. Tá aqui a densidade de discordância, lembrando que ela vai variar junto aqui com a resistência. Né? Vai estar caindo, porque a origem é essa. Tá? Então isso que é recuperação, isso que é recristalização. Agora eu vou jogar uma ideia meio maluca na história, né? Porque a gente está falando de deformação, não de recuperação, cristalização. E se a recuperação, a gente estiver numa temperatura que a recuperação e a recristalização acontecem de forma bem rápida, tá? Então eu deformei o material, 1 segundo depois já começa, meio segundo, 1/10, 1 milésimo. Na hora que eu estiver deformando o material, eu estou tendo recuperação e recristalização. É possível? Parte do meu material está sendo deformado, ao mesmo tempo ele está recuperando e recristalizando. Tá? Então, quando a recuperação e a recristalização acontecem durante a deformação, sim, é possível, a gente tem o que a gente chama de recuperação e recristalização dinâmica. Tá? Dinâmica porque ela está acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que a recuperação e a recristalização estão fazendo? Elas estão basicamente eliminando discordâncias, certo? E ao deformar o material, o que eu estou fazendo? É o encruamento, eu estou aumentando a densidade de discordância. Então, a recuperação e a recristalização, elas estão anulando o efeito do encruamento. Né? Então, na medida que o encruamento gera discordância, a recuperação e a recristalização eliminam discordância. Então, a ideia é basicamente, enquanto que no trabalho a frio esses efeitos são desprezíveis e eu vou deformando minha densidade de discordância, minha resistência vai aumentando, no meu trabalho a quente, eu vou chegar em estágios de equilíbrio entre criação e eliminação de discordância. Então, eu vou ter uma variação constante aí, né? Ou não vou ter variação, né? Da tensão com a deformação. Então, uma curva de recuperação dinâmica seria algo desse tipo aqui. A minha resistência está aumentando, então o encruamento vai ganhando, até que esses dois fatores se igualam, recuperação e encruamento. Tá? Então, eu fico com uma curva, começa com essa preta e termina com a vermelha. E a recristalização ela é uma etapa adicional da recuperação, né? Então, passou pelo estágio ali que estou tendo recuperação, a recristalização começa, isso aqui vai estabilizar, então, numa tensão menor do que a da recuperação dinâmica.
Então aí eu tenho a recristalização dinâmica. Tá? Então, nos dois casos, eu vou ter aí, para grandes deformações, uma variação, né? Eu não vou ter variação da tensão com a deformação. Tá? Então, o que é importante em deformação em alta temperatura? Né? É a recuperação e a recristalização, elas vão estar acontecendo. E que nem eu disse, qual que é o fator crítico, o fator fundamental para a recuperação e recristalização? É o tempo, né? É a temperatura e o tempo. Esses dois fatores. Quanto mais temperatura eu dou, mais fácil essas coisas acontecem. Quanto mais tempo eu dou, mais fácil essas coisas acontecem. Tá? E agora, o tempo é fácil a gente pensar o tempo, né? Então isso tem que ficar claro, temperatura e tempo. Agora, o tempo é fácil a gente pensar numa questão estática, o tempo que eu deixei em cima da mesa, ali, por exemplo, o material. Só que o tempo durante a deformação, a gente pode pensar, por exemplo, como o tempo que eu demorei para deformar uma peça. Né? Ainda é um pouco subjetivo, porque a peça pode ser grande, a peça pode ser pequena. Então, o parâmetro importante de processamento relacionado a tempo é o que eu chamo de taxa de deformação, que é dE dt, né? dε dt, tá? Epsilon ponto. Então, é a derivada, ou seja, quanto eu deformo em uma certa quantidade de tempo. Isso é a taxa de deformação. Então, no trabalho a quente, a taxa de deformação e a temperatura são os dois parâmetros críticos aí, tá? Além do tempo, alta temperatura depois que a deformação terminar, ou antes da deformação começar, né? O grão vai crescer antes, depois da deformação, ter também cristalização e recuperação, mas durante a deformação o que importa é a taxa de deformação. Então, com base no que a gente falou, qual situação dessas listadas dá para mim uma menor resistência mecânica? Então pensa, quando eu tenho menos resistência mecânica, isso significa que eu, né, no trabalho a quente, eu estou dando mais tempo, mais energia, mais condição para a recuperação e recristalização acontecer. Então isso vai ser numa alta temperatura ou numa baixa temperatura? Essa é bem direta. Né? E taxa de deformação? Quando que eu vou ter menor resistência? Quando eu tenho uma alta taxa de deformação ou quando eu tenho uma baixa taxa de deformação? Né? Então, vai ser alta temperatura e baixa taxa de deformação. O tempo está embaixo, no denominador. Quanto mais tempo eu dou, menor é a taxa de deformação. Né? Então, para dar uma ilustração para vocês da influência desses dois fatores, vamos imaginar a resistência mecânica à temperatura ambiente. Se eu começo a medir, então essa curva amarela aqui, né? Mas vamos olhar a curva vermelha que está um pouquinho mais fácil de ver. Se eu começo a aumentar a temperatura, essa resistência mecânica do material vai ser cada vez menor. Então vai ser cada vez mais fácil de deformar o material a quente. Né? Essa variável eu acho que é bem direta da gente entender. Agora, essa aqui é uma que não está tão clara, tão presente na nossa mente, mas para o trabalho a quente ela é fundamental. Se eu deformar o material rápido, ele vai ter uma resistência muito diferente de se eu deformar esse material devagar. Tá? Então olha aqui curvas de trabalho a quente. Quando eu estou aqui numa taxa 100 por segundo, isso aqui é basicamente um tiro, tá? É muito rápido, uma taxa de deformação de 100 por segundo. O que é 100 por segundo? Pensa que eu tenho uma barra de 1 metro. Se eu deformar essa barra, pegar essa barra e transformar essa barra de 1 metro em uma barra de 2 metros em 1 segundo, eu dei uma deformação de 1. Então eu pegar e mover essa barra, né? Então eu estou segurando de um lado e puxando do outro, puxei 1 metro por segundo, essa taxa aqui, ou seja, extremamente rápido. Você piscou, ela puxou 1 metro. 100 por segundo é 100 vezes mais rápido que isso. É uma bala, tá? 100 metros por segundo que isso aí estaria se movendo para essa barra de 1 metro. Tá? Então é uma taxa de deformação extremamente alta. Então olha como a curva tensão-deformação vai variar muito com a taxa de deformação. Para essa taxa, a resistência aqui, por exemplo, num certo ponto, né, é 30 megapascal.
para 10 já caiu para 20, tá? Em 1 segundo a menos 1 é 10, 0,1 segundo a menos 1 já está aqui embaixo em 8, sei lá. E percebe como a curva também muda, né? Aqui a gente ainda não chegou numa condição de recuperação dinâmica. Aqui a gente estaria chegando numa condição de recuperação dinâmica aqui. Essa curva aqui de 1 segundo a menos 1, a gente está num regime de recuperação dinâmica. Para essa curva aqui de 0,1 segundo a menos 1, a gente já está na recristalização dinâmica, né? Então, percebe como a taxa de deformação influencia muito essas características aí, tá? E o que eu queria, então, que vocês tivessem claro dessas curvas aqui, a gente está variando aqui, ó, ordens de grandeza, variando 1000 vezes a taxa de deformação. Mas, de uma maneira geral, a resistência do material a quente, ela vai ser muito influenciada pela taxa de deformação, tá? Ela tem uma dependência muito grande com a taxa de deformação, né? Se você pegar aqui, quando ela já entra nos regimes de recuperação e cristalização dinâmica, a variação é muito pequena da resistência com a deformação. Né? Ó, aqui no começo estava 9, aí subiu para 12, aí ficou em 12, é muito pequena a variação comparado com você mudar a taxa de deformação, dobrou, triplicou, né? Então, para o trabalho a quente, a equação de Holloman a gente não vai usar, até porque ela nem vai descrever bem esses formatos, né? O que eu estou mais interessado é a variação da tensão com a taxa de deformação. Então, a minha equação aqui para altas temperaturas vai ser a tensão igual a uma outra constante vezes epsilon ponto elevado a m. M é a sensitividade à taxa de deformação, né? Coloquei aqui umas observações. A primeira é que, sendo rigoroso, isso aqui a gente vai aplicar para o mesmo nível de epsilon, tá? Mas se a gente quiser aproximar a curva inteira como uma constante, aí a gente pode usar isso aqui, tá? Vai ter um erro, mas vai dar uma estimativa para a gente. E eu não vou entrar aqui por questão de tempo na interpretação física do M, mas tem coisas muito interessantes que a gente consegue relacionar o M com o N. Tá? Uma questão até a superplasticidade. Se vocês olharem o capítulo, tem uma parte sobre isso. Tá? Normalmente, a gente não vai fazer tanto ensaio de tração a quente quando a gente estiver pensando em conformação. Tá? O material não vai ser muito... Ele vai formar um pescoço relativamente fácil, a não ser que ele tenha um M alto, mas eu não vou entrar em detalhes nisso. Essas curvas geralmente são feitas em torção, tá? Só uma observação que eu coloco aqui. O que tem que estar claro para a gente é que a resistência vai variar muito com a taxa de deformação a quente, quando a gente for conformar um material. Então, coloco aqui um exercício para vocês pensarem, tá? Vocês verem ordens de grandeza aí. Vocês compararem a carga que eu devo aplicar para deformar um cilindro de 5 centímetros, quando eu usar uma taxa de deformação de 1 segundo a menos 1 e 10 a menos 3 segundo a menos 1, tá? Com esse M, com esse C. Resumindo, então, essa aula como um todo. A gente, então, tem grandes diferenças do trabalho a frio para o trabalho a quente. Quando a gente está em baixas temperaturas, o fator tempo não é muito importante, né? Então, eu vou ter aí essa dominância da relação, né? O encruamento vai sempre ganhar na medida que a deformação acontecer. Então, eu sempre tenho que considerar o encruamento quando eu estiver pensando em trabalho a frio. Ele é sempre um fator extremamente importante. Então, a equação de Holloman é um bom jeito da gente pensar no encruamento, né? Um jeito simples. E eu vou sempre ter altas cargas aí, né? Quando eu estou no meu trabalho a frio. Então, o N domina. O M é muito pequeno. O M está relacionado a tempo, né? Agora, no meu trabalho a quente, a situação inverte totalmente. O encruamento deixa de ser muito importante porque ele vai estar sempre sendo balanceado pela recristalização ou recuperação quando eu estou nessas altas temperaturas. Então eu vou conseguir aí as cargas para deformação vão ser muito mais baixas, né?
eu vou conseguir dar altos passes de deformação, grandes deformações, sem gastar muita energia, né? Então, em alta temperatura, no meu trabalho a quente, o M domina o regime plástico, que é basicamente quanto que esse equilíbrio entre recuperação dinâmica e cristalização dinâmica e encruamento vai acontecer. Né? Então, a minha equação aqui vai depender muito da taxa de deformação e nem tanto da deformação total. E para quem é curioso, porque você fala isso aqui vale abaixo de 0,3, isso aqui vale abaixo de 0,5, entre esses dois, a gente pode pensar que ele vai transicionando aí do regime de trabalho a frio para o regime de trabalho a quente. Então o N vai ficando cada vez menor, o M vai ficando cada vez maior. Tá? Então aqui tem um quadro geral do conteúdo dessa aula. Beleza? Então um abração para todo mundo. A gente se vê na aula 5. Valeu, pessoal!